Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do relatório da PF que foi usado para indiciar Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro supostamente por tentarem obstruir o processo do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, né? Então vocês sabem o fato do Eduardo Bolsonaro ter ido para os Estados Unidos e coisa e tal, o Alexandre de Moraes encarou isso como sendo uma grande conspiração para fazer ele parar o processo aqui, o que é falso. O Eduardo Bolsonaro foi nos Estados Unidos para reclamar da perseguição que o pai dele está sofrendo, e toda a direita brasileira está sofrendo, e as pessoas do 8 de janeiro estão sofrendo também. E o Trump se convenceu disso, né? Chegou à conclusão de que realmente está havendo esse tipo de coisa e fez ações contra o Alexandre de Moraes, né? Mas parece que nem lá no STF esse indiciamento está sendo visto com bons olhos. Olha só, ministros do STF, no plural, criticam o relatório da PF para indiciar Bolsonaro, tá? Por que eles estão dizendo isso? Porque é lógico, se você for lá na bolha esquerdista da coisa, eles vão estar achando lindo. Ih, Bolsonaro indiciado de novo, vai chegar a 55 anos de cadeia e não sei o que lá e coisa e tal. Sendo que, se qualquer pessoa com um entendimento jurídico pega esse indiciamento e vê que não tem sustentação nenhuma, ao contrário, o Alexandre de Moraes está dando razão ao critério de perseguição, ao argumento de perseguição, né? Realmente o que ele está fazendo parece uma perseguição. Essa notícia foi sugerida por Toma Libonada para ser de madrugada e Fazedor de Neném e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é o que eu falo para vocês, né? A gente tem visto nos relatórios que é verdade, do ponto de vista externo, todo mundo está dizendo que está do lado do Alexandre de Moraes, com o STF, não sei o que lá, e soberania, 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 não sei o que lá, mas por trás dos panos o pessoal sabe que não tem alternativa, tem que fazer alguma coisa com relação a isso. E sabem muito bem que foi muito fácil convencer o Trump da perseguição ao Bolsonaro. O Bolsonaro sempre apoiou o Trump, aliás, demorou a reconhecer a vitória do Biden lá nos Estados Unidos, exatamente acompanhando o Trump, então sempre foi um cara que demonstrou lealdade ao Trump, e acabou que ele está passando por um processo muito similar ao que o Trump está passando lá nos Estados Unidos, né? A esquerda mundial perdeu poder político, não tem mais corações e mentes das pessoas, ou seja, não consegue mais voto para ganhar a eleição, o poder político se esvaiu, eles estão se apoiando no poder institucional, particularmente da justiça, para se manter a qualquer custo, o que é um absurdo, é contra o ideal democrático. O ideal democrático é a população decide. Se a população decidiu que ir mais para a direita e coisa e tal, seja lá por qual motivo seja, o correto seria o governo ir para a direita, né? Enfim, o ponto é o seguinte, o pessoal do STF sabe que vai ter que ser feito alguma coisa, sabe que esse processo está errado de qualquer forma. A questão toda é como é que eles vão fazer para resolver isso, né? Aqui, ó, o Christian Costa traz a informação de que ministros, no plural, criticaram elementos do relatório da PF usado para indiciar o Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro por coação na ação do suposto, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes. Em caráter reservado, um membro da corte observou que a PF inseriu no documento conversas pessoais, sobretudo entre pais e filho, elementos desnecessários que não eram o objetivo do inquérito, ou seja, claramente era a questão de criar intriga política, né, e criar fato político, cortina de fumaça. A gente falou que ficou muito claro esse interesse de criar uma cortina de fumaça, né? O fato do Eduardo Bolsonaro ter mandado o pai tomar não sei lá onde, não sei o que lá, vai VNTC, né? Isso não quer dizer nada no final das contas, é a intimidade deles, estão falando, discutindo coisa assim. Eu também xingo meus filhos de vez em quando, eles me xingam também, tá tudo certo. É entre família, não tem nada demais não. O ponto todo nessa história é que o que eles queriam eram objetivos políticos e não propriamente jurídicos, né? Aliás, ao contrário, como eu falei, né, se a ideia do relatório era dizer que havia um conluio entre os dois para, né, obstruir o processo, o fato dos dois estarem brigando, na verdade, leva para o sentido contrário, ou seja, não havia um conluio, havia uma discussão entre eles sobre o que estava acontecendo, né? Não havia uma coordenação nessa história toda, né? Então, enfim, isso fica claro nessa história. E diálogos foram extraídos do celular do Bolsonaro, e tem também a questão do Silas Malafaia, né? Outro integrante do tribunal declarou à coluna que, em virtude desse ato da PF, a impressão que fica é que é tentativa de criação de um fato político para desgastar a imagem, o que não é bom para qualquer investigação.
O problema dessas duas observações aqui, eu concordo com o que eles estão dizendo aqui. O que eu acho estranho é com relação ao caso lá do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, porque é basicamente a mesma coisa, né? Eles não têm absolutamente nada, inventaram um monte de coisa ali e usaram um monte de mecanismos para tentar dizer que Bolsonaro está errado, eu não sei o que lá. É muito engraçado como o pessoal mais uma vez tentou botar uma mensagem do Bolsonaro achando que os apoiadores iriam achar terrível. Caramba, então Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro estão brigando, então é isso daí, que absurdo. E na verdade o impacto disso, pelo menos entre os bolsonaristas que eu conheço, foi muito pequeno, né? O pessoal viu isso, isso é o Bolsonaro mesmo, tá discutindo isso daí. Um ponto que eu acho interessante dessa história é a informação de que o Tarcísio procurou a negociação com o emissário americano, né, por orientação do Bolsonaro. Então o que eu falo para vocês, desde o início o pessoal estava brigando muito com o Tarcísio, eu gosto do Tarcísio pra caramba, sempre falei, né, não tenho nada contra ele, nem contra o Eduardo Bolsonaro também, qualquer um dos dois, quem for escolhido, eu voto com o maior prazer. Agora, a questão toda houve um entendimento em determinado momento que tinha que criticar o Tarcísio, jogar o Tarcísio com parte do Centrão e coisa e tal, que eu discordo veementemente dessa história, não consigo entender por que o pessoal dá tanto tiro no pé. O Tarcísio é uma excelente alternativa para resolver esse problema, sim. Ah, mas ele não é tão radical quanto a gente gostaria. Meu amigo, mas a solução é sempre no meio do caminho, nunca é a solução radical no final das contas, né? Enfim, essa colocação aqui deles, né? Ao indicar o pai e o filho, a PF apresentou alguns argumentos. Em 9/7 de 2025, o governo americano anunciou oficialmente a aplicação de tarifas sobre produtos do Brasil. Logo em seguida, o parlamentar licenciado publicou em sua rede social uma nota pública assinada por ele intitulada "Uma hora a conta chega", em que admite o veículo direto com a sanção imposta pelo governo americano. Não, por que você dizer que uma hora a conta chega admite um veículo, um vínculo, né? Não tem vínculo nenhum aí, você pode dizer que é karma, meu. Karma é assim mesmo, bicho. As pessoas fazem coisas erradas e aí coisas ruins acontecem com essas pessoas. Quer dizer que eu fui lá e fiz essa coisa ruim com a pessoa? Não, eu só estou dizendo que, olha só, né, os russos lá invadiram a Ucrânia e de vez em quando começa a explodir um monte de fábrica lá na Rússia. Por quê? Porque eu fui lá explodir? Não, mas uma hora a conta chega, tá vendo? Os russos ficam mandando todos os homens em idade militar para a linha de frente, fica com pouca gente para fazer manutenção, a manutenção é desgastada, é descuidada, acaba explodindo coisa, acaba pegando fogo em coisa. Então é karma, exatamente, não quer dizer que você causou aquilo, né? Ou seja, é muito frágil isso daqui. O mais engraçado é o argumento que o Alexandre de Moraes diz para que foi o fato que... por que ele indiciou o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, mas não o Trump e o pessoal do governo americano, que é porque, segundo eles estão dizendo aqui, o Eduardo Bolsonaro enganou o Trump, ou seja, chamaram o Trump de burro, né? Chamaram o governo americano de idiota e coisa e tal. E olha só, tem algumas pessoas no governo americano que são meio burras mesmo, na verdade é essa. O Witkoff é um idiota completo. Mas a verdade é que nesse caso eles estão absolutamente certos, né? E certamente fizeram a pesquisa dele. Como eu falei, a situação dele lá nos Estados Unidos, do Trump lá nos Estados Unidos, é muito similar à situação do Bolsonaro aqui. É exatamente a mesma coisa, né? A esquerda fez de tudo para voltar ao poder depois que percebeu que estava perdendo, né, corações e mentes das pessoas, culpou fake news e não sei o que lá. E a verdade é que não é assim que funciona, né? Ou seja, o que está havendo realmente é um realinhamento da opinião pública das pessoas, né? As pessoas estão indo mais para a direita. Na verdade, estão se redescobrindo mais conservadoras e religiosas, porque sempre foram, tá? O Brasil sempre foi um país muito religioso e muito conservador no final das contas. Então, essa opinião de que não, que o Eduardo Bolsonaro enganou o Trump com informações falsas, essa é a narrativa que o Alexandre de Moraes quer passar para dizer que foi falso, né? E se encaixa com a ideia idiota dele, que todo mundo é idiota menos ele, né? Diz ele que as pessoas aqui no Brasil votaram em Bolsonaro porque teve uma disparo em massa de fake news no WhatsApp e isso fez as pessoas votarem no Bolsonaro. As pessoas não são idiotas, ninguém se convence com um WhatsApp, um disparo de WhatsApp, isso é uma idiotice completa, né? E esse mesmo critério, quem garante o Alexandre de Moraes que ele não está sendo alimentado com informações erradas e está tomando decisões erradas então? Por que ele acha que o Trump que está com informações erradas, né? É o pensamento típico de bolha, né? O cara está na bolha dele, acha que a outra bolha está 100% errada, né? Aqui, ó, PF avalia que Eduardo tentou ludibriar os Estados Unidos por objetivos criminosos, ou seja, enganou o Trump
para conseguir fazer o Trump e fazer essas coisas, sendo que todos os processos são absolutamente claros, evidentemente está tudo documentado, todos os absurdos feitos pelo Alexandre de Moraes estão claros e evidentes nos processos, né? Como se não bastasse as próprias argumentações, você tem até, inclusive, reportagens de jornais, a Vaza Toga lá da Folha de São Paulo, evidentemente foi um caso bastante clássico que mostrou o absurdo que é essa gestão do Alexandre de Moraes, tanto no TSE em 2022, quanto no STF, nessa perseguição absurda a Bolsonaro, né? O fato é que tudo isso que o Alexandre de Moraes está tentando fazer é totalmente inútil, né? Ele sabe que não tem alternativa no final das contas. Está tentando, no final das contas, tentar se manter em evidência o máximo possível. A teoria da cortina de fumaça, né? Eles estão tentando jogar essa cortina de fumaça, por quê? Porque essa acusação... Todo dia sai uma notícia, Alexandre de Moraes não tem cartão de crédito mais, não pode mais viajar de avião, não pode mais fazer isso. Isso é muito ruim para ele, por quê? Porque as pessoas próximas dele começam a se afastar, né? Começam a ficar com medo disso afetar a vida delas também. Então, quanto menos gente acredita no Alexandre de Moraes, mais distante fica o objetivo dele. Então ele precisa que as pessoas parem de falar sobre as sanções da Lei Magnitsky contra ele. Essa que é toda a cruzada dele e que não vai dar muito certo no final das contas, né? Mas enfim, mais uma vez mostra aqui que o ponto que eu falei para vocês, como é que a gente vai sair dessa crise? Não vai ser o Alexandre de Moraes recuando, o Alexandre de Moraes não vai recuar. Nem o Lula não vai recuar. Aliás, o Lula tá achando ótimo. Estamos indo para Venezuela rapidinho, é tudo que o Lula queria, é essa crise mesmo. Se os bancos quebrarem no Brasil, o Lula vai estar rindo, vai estar abrindo champanhe lá no Palácio do Planalto. Ah, mas a economia brasileira vai sofrer por décadas. Para o Lula, ele não está nem aí para isso. Enfim, o Alexandre de Moraes e o Lula não vão mudar. O que pode mudar, que pode resolver esse problema? É o Congresso e os outros ministros do STF. E aparentemente é exatamente esse tipo de combinação que está acontecendo. Bolsonaro está articulando com os governadores, está conversando com outros ministros do STF. Vários ministros do STF já achavam que o Alexandre de Moraes estava exagerando nesse processo, estava indo muito além do que deveria, estava errando pra caramba nisso daí. Daí para você considerar que realmente a gente queria prender Bolsonaro, porque eles queriam, tá? Todos eles queriam prender Bolsonaro. Nenhum deles queria, tirando o André Mendonça e o Cássio Nunes, o resto tudo queria prender Bolsonaro. Mas chega na conclusão, realmente errou demais, não tem jeito, temos que dar um jeito de consertar esse negócio, senão vai ser muito pior mais adiante, né? Essa é a visão da coisa. O Alexandre de Moraes, meu amigo, vai continuar dobrando a aposta, dobrando a aposta.